Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E hoje aqui no estúdio nós retomamos as entrevistas presenciais, mas sem descuidar das medidas sanitárias para controle da Covid-19. E quem participa conosco hoje nessa retomada das entrevistas é o presidente reeleito do Observatório Social de Itajaí, o senhor Paulo Sabacti Filho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Câmara Aberta. Obrigado pelo espaço, boa tarde, bom dia, né? É um prazer poder hoje ter essa oportunidade aqui, principalmente para a TV Câmara, em poder falar, né, aos vereadores e aos nossos munícipes. Com certeza, é um prazer nosso poder lhe receber e depois, né, desse período todo de pandemia, a gente poder ter alguém aqui no estúdio novamente é sempre um prazer e um prazer maior quando a gente está falando de controle social. E falando em controle social, recentemente, né, o Observatório Social e a Câmara de Vereadores formaram uma parceria exatamente para que essa fiscalização seja mais eficaz, inclusive para que as empresas façam aquilo que é certo, fazendo uma série de palestras, de workshops sobre licitações públicas. Seu Paulo, no seu entendimento, isso é muito importante, né? Porque não é importante apenas para o município que as licitações sejam feitas de forma legal, dentro da normalidade, com tudo transparente, mas que as empresas também saibam como é que tem que ser feito, não é isso? Muito bem, é sabido, né? Nós estamos aí com o Observatório, fundado desde 2008, né? Eu estou juntamente com o Observatório a partir de 2012, 2014, e sempre foi uma das nossas grandes buscas, né? Nossas metas, fazer com que o município como um todo, todas as entidades, se desenvolvesse melhor sobre licitações, que é onde exatamente vai o nosso dinheiro público. E é onde é feita a aquisição, tanto de bens de uso contínuo, como de reformas do município, construções e... Serviços em geral, todo serviço tem que ser licitado, né? E essa busca ela foi incansável, né? Durante anos aí a gente veio ajustando com a prefeitura, né? Com o município, fizemos até uma parceria com o prefeito para que ao decorrer de um tempo eles nos cedessem as principais licitações, ou melhor, os editais, para que nós, com os nossos técnicos, pudéssemos fazer uma leitura mais, diria, aguçada dentro da própria lei 8666, que é a que rege, e agora temos mais uma nova lei que vem, uma lei complementar. Mas, se fizemos isso, por quê? Porque nós percebíamos, cada vez que nós deparamos com uma licitação, que havia, né, não um erro da administração, mas o que nós chamamos de Ctrl-C, Ctrl-V. Então, para dar um exemplo, por exemplo, a compra de um bem, ou seja, de um veículo, né? O chefe do departamento de compras, né, quando recebia essa demanda de qualquer das secretarias, logicamente que ele iria buscar nos seus anais, dentro da parte da prefeitura, quando foi feita a última aquisição de um carro daquele. E, ao nosso entender, ele simplesmente replicava aquele edital da forma que ele já tinha sido programado e que, de certo, vinha com alguns defeitos ou talvez até sem muito querer, mas alguns direcionamentos. Então, a gente se debateu aí por longos anos aí na busca da melhoria do edital, porque é o que determina, né, o fornecedor, ou bom ou mau fornecedor, ou bom produto ou mau produto. E agora, né, recentemente, em janeiro, nós tivemos a felicidade, depois de muitos anos, ser convidado pelo então nosso presidente Marcelo Werner a vir aqui, nosso pessoal do Observatório, com os nossos voluntários, em fazer uma reunião de aparelhamento, digamos assim. Por quê? Porque quem tem a obrigação e o dever de fiscalizar o executivo é, na verdade, o vereador. Legislativo. O legislativo. Nós, como observatório, né, outorgado pelas entidades do município, nós somos um observador. Quer dizer, nós fazemos um meio de campo, da onde nós somos o olho da sociedade civil na administração pública, né? Nos conceitos que a administração aplica dentro do município, nos gastos e por aí vai. Então, estamos muito felizes porque daquela reunião surgiu outras reuniões. Nós tínhamos esse projeto já como uma das nossas metas, que era trazer a público licitações públicas, literalmente, né, para que as empresas de Itajaí participassem ou que participem das licitações, porque cada vez que nós íamos à sala de licitação,
a gente percebia um número muito reduzido de empresas fazendo as suas ofertas. Quando, às vezes, dentro do levantamento que foi realizado no ano passado, 2019, nós levamos, inclusive, ao conhecimento da administração pública, da prefeitura, uma relação de 250 licitações que tinham ocorrido em um determinado período, e foi espantoso, porque os números nos falaram... Que eram quase sempre as mesmas empresas que participavam. Sempre as mesmas empresas. Vocês terem uma ideia, teve, se eu não estou aqui equivocado, 10 licitações que teve uma única empresa participando. Quer dizer, aí fica muito monótono o negócio. E uma deveras quantidade que tinha apenas 2 ou, quem sabe, 3. Isso, senhor Paulo, não é muito comum que aconteça, por exemplo, na sociedade civil. Você tem uma loja, você quer comprar você nunca vai comprar de um único fornecedor, né? Sim, claro. Quer dizer, se as empresas não souberem que elas têm capacidade de vender também para o sistema público, né, por meio, sabendo como é que participam, como são as licitações, fica bem mais difícil de que apareçam outras pessoas na licitação. Aí a gente percebeu, né, que havia necessidade de se fazer um trabalho, né, um trabalho muito bem fundamentado, para motivar as empresas do nosso município, as micros, pequenas e médias empresas, a ofertarem os seus serviços. A serem fornecedores da prefeitura. E claro que nas entrevistas que a gente teve com alguns dos empresários, eles se renegavam ou se negavam a fazer essa participação. Porque achavam que era difícil, ou que tinha esquema, ou qualquer porque coisa tem assim. esquema, ou porque aquilo lá é direcionado, ou porque a prefeitura não paga, ou porque não sei o que. Às vezes é só falta de desconhecimento do processo, né? Exatamente isso. Então, com essa nossa aproximação junto à Câmara dos Vereadores, a gente entendeu que era oportuno, né, uma vez concedido aí pelos vereadores, dos quais aqui o agradecimento, tanto ao nosso presidente quanto aos vereadores que aderiram à ideia de nos ceder o espaço na Câmara dos Vereadores para nós podermos trazer o maior número de empresas e empresários que ainda, mesmo que não seja um fornecedor ou que seja um fornecedor, nós temos técnicos que vão explicar no detalhe como é a participação em uma licitação até o final, né? Então, estamos muito felizes aí porque dia 16 a gente começa esse novo desafio. Isso é um desafio e tanto e muito bom, né? E, seu Paulo, assim, o senhor falou, a entidade ela existe desde 2008, o senhor entrou em 2012, dando continuidade ao trabalho brilhantemente desenvolvido, né, pelo seu Jonas Tadeu, que foi muitos foi um baluarte anos, aí na... né? Mas, assim, o que lhe motivou a participar também do observatório? Eu quero uma impressão sua, pessoal, né? O que lhe motivou, o que lhe fez o senhor, enquanto representante da sociedade civil, de uma parcela da sociedade civil, em também participar do observatório? É uma excelente pergunta, eu tenho resposta. Bom, primeiro, eu teria que, como não sou itajaiense de natureza, eu sou natural de Mafra, né? Sou um empresário aqui há 33 anos, Itajaí, para mim, é a minha casa, a minha morada, onde nasceram meus filhos, onde estudaram, né, onde eu resido também. E chegou uma hora, né, a gente recebe um chamamento, né, da cidadania, venha ser cidadão. E eu tive esse chamamento, graças a Deus, a gente enfrentou isso aí, algumas dificuldades no início, porque até entender um processo onde você está trabalhando com as entidades do município, né, que nos oxigenam e financiam, e aí você tem em frente a administração pública, seja o executivo ou o legislativo. E é nesse vácuo que a gente vai estar trabalhando. Então, eu me considero assim um vitorioso e muito, muito contente por ter essa oportunidade dentro do município de Itajaí. Devo dizer que uma das primeiras coisas que me foi imposta, e claro, com muita razão, é de que eu não poderia ser um filiado a partido político, porque essa é uma das grandes ferramentas que o Observatório tem, né? Onde um participante que fala pelo Observatório, que preside o Observatório, é o executivo do Observatório, não pode ter vínculos partidários. Não que não seja por nós entendidos que tem que existir o partidário, mas porque aí dificultaria, e claro, nossos trâmites dentro das organizações. Tira aquela imparcialidade que é necessária, ela nunca é absoluta, é verdade, né? Nenhuma imparcialidade absoluta, mas ele te dá um maior respaldo para que você possa se posicionar frente a uma boa decisão ou uma má decisão do sistema público. Perfeitamente. Hoje, por exemplo, nós temos a porta aberta, né?
em todas as instituições aqui, evidentemente a Câmara e o próprio Executivo, nas autarquias, da onde somos recebidos, né, como pessoas que vêm ali para somar. E eu tenho a dizer que, já aproveitando essa tua pergunta, né, a convidar mais empresários, mais pessoas do bem, aposentados, advogado, médico, dentista, pessoas no laboral, né, a vir somar conosco esse desafio que é da sociedade civil. Então não é de partido político, não é do prefeito, não é do presidente da Câmara. É as entidades, Associação Comercial, CDL, Siduscom, Sidiconte, a DAC, que estão nesse pacote, né, querendo fazer com que isso venha a ocorrer dentro do município. E nós somos exemplos, porque somos o primeiro município em Santa Catarina a ter o observatório, que hoje soma mais de 30 observatórios. Que coisa boa, senhor Paulo. Coisa linda. A gente continua daqui um pouquinho falando mais a respeito do Observatório Social de Itajaí. Não saia daí, continue conosco. Voltamos aqui nesse Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Observatório Social de Itajaí, o senhor Paulo Sabacti Filho. Seu Paulo, a gente estava aqui numa conversa boa agora durante o intervalo, né? O senhor falou que o senhor é empresário, né? Empresário do ramo de sorvetes e tal, e estava chamando outras pessoas da sociedade civil a também participar de um órgão de fiscalização do poder público. E o senhor falou, é apartidário, mas não é apolítico. Isso é uma boa participação política, né? Porque as pessoas tenham que realmente fazer uma participação política na vida social da cidade, não necessariamente partidária. Sim. Nós costumamos dizer, né, que o tempo desse pessoal, né, do qual eu me incluo, de ficar sentado sentado no sofá, na frente da televisão, se indignando com as notícias que ocorrem pelo Brasil afora, inclusive no nosso município, que é o que nos interessa, deixa a indignação transformar ela em ação. Saia do seu casulo e venha somar, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Nós aí estamos peleando, né, com essa instituição chamada Observatório Social e conseguimos ao longo desses tempos atrás aí, com a participação do meu grande e espetacular amigo, Dr. Jonas Tadeu, a desenvolver essa metodologia de observatórios pelo estado de Santa Catarina. Tivemos aqui nas cidades periféricas, Blumenau, Brusque, Balneário Camboriú, Lages, Criciúma, né, Florianópolis, a desenvolver os observatórios sociais. E hoje nós somos mais de 30 observatórios. Uns trabalhando um pouco mais, outros trabalhando um pouco menos, até porque não vivemos de verba pública. Nossa subsistência financeira se dá pelo voluntariado, né, que sua maioria é voluntário, e claro que temos os custos da manutenção do escritório, telefone, internet e alguns materiais administrativos. As viagens que às vezes são necessárias fazer. Isso então é custeado pelo CDL, né, pela Associação Comercial, pelo Sidiconte, e temos também, o que é interessante mencionar, que todo itajaense poderia participar e deve participar conosco, é na conta de luz. Nós temos um convênio com a Celesc, que o cidadão aprova lá 10 ou 15 reais por mês, que isso para nós é muito dinheiro, para ele talvez não seja tanto, e vem somando. Então nós temos hoje uma arrecadação aí ainda muito, muito insignificativa, mas importante, e vem nos ajudar a manter o observatório, né? Mas o que eu também queria dizer a você, pela nossa desenvoltura de observatório no município, nós acabamos por provocar, né, criamos um fórum de observatórios e constituímos um observatório social do Estado, que é o primeiro Estado no Brasil a ter um observatório estadual. Isso é muito claro bom. Claro que ele está engatinhando ainda, né? Temos lá um pequeno número de pessoas fazendo a sua parte, mas já tem tido alguns bons resultados. Que bom, esse era até um assunto que eu ia lhe perguntar depois a respeito dessa criação, até que ponto, né, vocês foram pioneiros, lógico, foi o primeiro, daí se disseminou os outros, mas a reunião de vocês todos, dessas 30 entidades, viram que há necessidade de ter um órgão também para fazer essa fiscalização no nível do Estado. Sem dúvida, né? É um pouco mais complexa, porque se trata aí de ter os observatórios, que a ideia é ter os observatórios nos municípios, tipo Lages, Curitibanos, Mafra,
ter os observatórios, onde tiver uma ação do Estado, em termos de ou construção de uma ponte, ou um viaduto, ou asfalto, esse observatório daquele município irá fazer a parte dele, que é observar, né, logicamente com um engenheiro, com alguém, ver se está dentro daquela medida que foi estipulada no contrato de conclusão de obra, que é o grande tendão de Aquiles da administração pública. É saber se cumprir prazo e cumprir o material contrato aplicado, né? Então, eu acho que isso aí é o desafio para, diria, 2030. Quem sabe antes. Quem sabe antes. Senhor Paulo, o senhor falava assim, né? Já houve, desde 2008, está aí a entidade e já teve muitas brigas num bom sentido. Muitas brigas num bom sentido, né? Que o observatório fez, coisas que levantou, medidas que viu que não estavam sendo feitas a contento no município e que a partir da atuação de vocês, desse levantar da sociedade civil, dizendo, olha, isso aqui está errado, quem sabe a gente faz assim, chamando o poder público à sua responsabilidade, são inúmeras coisas, né? Mais recentemente teve todo esse problema que necessariamente afeta a vida do cidadão e também do empresário local, que é a falta do estacionamento rotativo, né? Esse contrato com a Estapar foi vocês que levantaram a bola de que alguma coisa está errada aí. É isso mesmo, Denise. Veja você, nós temos aí algumas demandas que a gente elencou no passado e que elas se tornaram conhecidas da população, né? Temos lá atrás a questão do sinaleiro, que foi um debate muito forte, né? Uma compra indevida, enfim, aquilo lá acabou virando um processo, tinha gente respondendo esse processo até hoje, foi devolvida a sinaleira. Só para a população lembrar, foram sinaleiras muito tecnológicas, mas muito caras. Chiquetosas, né? Muito caras. Então, houve aquela batida lá, que normalmente foi feita pelo observatório, e aí você tocou no assunto da Estapar. Essa Estapar a gente tem aí, né, que era a Hora Parque. Nós recebemos a informação de que alguém aqui da Câmara, um vereador da Câmara, tinha feito um pedido ao promotor para suspender algumas vagas que tinham sido criadas maior do que estava no contrato. Maior do que estava no contrato, então, bem mais, né? Os números não são bem esses, mas digamos que pelo contrato tinha 1.950 e estava com 2.300 vagas. E pelo contrato, que tinha sido feito já há bastante tempo, teria que haver uma reposição financeira ao município em detrimento dessas vagas adicionais, né? Se eu não me engano, foi 2011, 2012 esse contrato com a... Por ali. Era 10 anos de coisa. Então nós, vendo isso e sabendo disso, eu acabei por convocando os nossos voluntários, que tinham inclusive conhecimento da causa, e colocamos frente a frente a prefeitura mais a Hora Parque. Vieram o CEO da Hora Parque, sentamos lá no observatório, fizemos as contas, fizemos os números, veio o pessoal da prefeitura, daquele departamento também, e chegamos a um feliz número, né? Havia uma reposição na ordem de 400 a 500 mil reais da Hora Parque para a prefeitura, e ela assumiria essas novas, aquela ali na região da Marejada, ali, né, que foi Beira-Rio. Mas aí cabe para mim aqui uma interrogação. Aquilo tudo foi para a mesa de um administrador, nada melhor que dizer que era o prefeito, e a coisa não andou. E o que a gente tem mais como dor no coração é que terminou o contrato após 3 anos e até hoje nós estamos à mercê, né, do estacionamento. Eu gostaria aqui de falar um pouco sobre o que é o estacionamento rotativo, que às vezes as pessoas não sabem, o porquê que tem que ter uma empresa para fazer a gestão. Acontece que, a princípio, as vias públicas, o nome já diz, pública. Então eu posso usar, você pode usar e qualquer um pode usar. E dentro de uma política estabelecida, caberia à prefeitura regular isso. Claro que ela deveria fazer, mas como ela não tem esse gabarito, então existe hoje empresas no Brasil fazendo isso com muita eficiência, que é o caso da Hora Parque e outras aí, abre-se uma licitação, se estipula um mínimo e aí parte para fazer o encontro de contas. Porque o que acontece? Eu tenho um espaço de 2 metros para encostar o meu carro, você tem 2 metros. Hoje, se for no centro de Itajaí, por exemplo, eu tive casualmente agora de manhã para fazer um reconhecimento de firma, eu tive que andar
quase Muito quadras e tempo. quadras, por quê? Porque o funcionário, nada contra o funcionário do cartório, foi lá, largou o carro às 7 horas da manhã, ele só vai sair às 6 horas da tarde. Né? E aí o mercado todo perde, inclusive é um assunto que o CDL tem levantado, as lojas perdem com isso, porque o funcionário vai lá, coloca o carro ali em cima naquele espaçozinho e quem vem de fora... É cômodo para ele, mas não para o cliente, né? Então eu acho que tão logo o prefeito se sensibilize com a nossa movimentação e deve botar em pauta a bendita da licitação para termos aí um novo controle de estacionamento rotativo. O senhor sabe se já está sendo feito esse processo licitatório, em que pé que está? Olha, não nos chegou nenhuma informação. A informação que a gente tem é de jornal, ou da própria mídia, né, que não está andando, né? Eu costumo aqui, Elisa, dizer que com muita seriedade, né, eu acho que o prefeito faz uma boa administração, mas ele tem um grupo de muitos apaixonados ao seu redor que não deixam a coisa andar, por razões das quais, não sei, é uma pena. Nós tivemos também uma demanda que eu gostaria de deixar claro aqui, que é a central de abastecimento de Itajaí, que é o que nós chamamos de CIAD, que é um centro integrado de recebimento de produtos. Então, esse assunto especificamente a gente quer continuar tratando aqui já no terceiro bloco, porque por enquanto a gente tem que fazer um pequeno intervalo. É só um pouquinho. Voltamos aqui para esse que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o senhor Paulo Sabacti Filho, presidente do Observatório Social de Itajaí. Seu Paulo, lá no segundo bloco ainda, a gente começou a falar de um tema que eu já estava agendada aqui para colocar. Por quê? Porque é um tema que cai muito aqui na Câmara de Vereadores. Vários vereadores já usaram a tribuna solicitando esse cumprimento de promessa do agora prefeito Volney Morastone, que é a criação de um centro de armazenagem e distribuição dos produtos e serviços que o município precisa comprar para manter os serviços sendo feitos. Vocês também estão com essa demanda, né? E já há muito tempo. Veja você, eu vou tentar aqui dar uma reduzida, né? Mas eu sou obrigado a ir a fundo nessa história toda, né? Quando, lá atrás, no primeiro mandato do então prefeito Volney Morastone, ele, na nossa reunião, ele se comprometeu a levar em frente esse projeto, que é um projeto muito funcional em Blumenau, já vem de muitos anos. Temos hoje também em Dayal, temos em Balneário Camboriú. Então, na época, né, tão logo ele ia assumir a administração, ele nos pediu para nós irmos conhecer o projeto lá em Blumenau. E ele, juntamente conosco e mais os seus assessores, visitaram o CIAD de Blumenau. Ele se encantou tanto que eu mesmo me preocupei, porque nós tínhamos vendido uma ideia para ele, ele foi e materializou a ideia. Economia em locação de espaço, economia em desperdício de produtos que se perde quando vence. Quando se recebe o produto, normalmente não existe uma checagem técnica e bem profissional, eu estou falando na atual situação. E quando ainda tem a falta de produto, quem paga na verdade, a empresa que administra. Por quê? Porque esse centro ele parte do princípio que é feita uma licitação pública, da onde diversas empresas do ramo participam. Uma delas, ganhadora, ela assina um contrato de prejuízos que não poderão ocorrer na administração pública. Por exemplo, receber cesta básica com o litro de óleo furado, né? Ou receber quantidade a menor, ou receber produto que muitas vezes na mesa de negociação da prefeitura tinha um tipo de qualificação, quando na hora da entrega foi outro. Então, essa organização, ela cumpre rigorosamente os rigores da lei do recebimento. Por outro lado, nós temos também medicamento. Então, esse centro de recebimento e estocagem e distribuição de produtos é de fundamental importância para a administração pública. Lamento muito que nós ficamos 4 anos, observatório, cada vez que o prefeito nos encontrava em um evento, né, ele dizia, olha, eu vou arrumar um secretário que vai trabalhar para acontecer o
o CIAD. Eu lamento muito, porque nós estamos indo para 5 anos e isso ainda não concluiu. Na verdade, já existe um galpão do qual a gente trabalhou também na indicação, não foi nós que alocamos, de 2.800 metros quadrados aqui próximo da BR, que está lá meio que atirado, porque não tem uma empresa para fazer a gestão, não tem uma empresa contratada para cumprir os rigores da determinação. Tá, isso, Paulo, assim, só para o público entender. Hoje, a prefeitura faz as compras, cada secretaria faz a sua compra. Por exemplo, a Secretaria de Educação compra o material escolar, compra os livros didáticos, enfim, compra uma série de materiais de expediente também necessários, né? Caneta para os quadros e tudo mais. E a Secretaria de Saúde faz as suas compras, e a Secretaria de Assistência Social faz as suas compras, a Secretaria de Obras faz as suas compras. Em cada uma dessas secretarias, você tem 1 ou 2 pessoas ali destinadas para fazer essa checagem quando chegam as notas fiscais, chega, enfim, a mercadoria que foi contratada, que foi comprada. Mas muitas vezes ele vê ali a quantidade, mas ele não consegue atestar a qualidade daquele material, se está de acordo com o contrato, se não está. E outra, o senhor falou, né? Às vezes, quando você tem a questão centralizada, você tem um maior controle também do tanto que chegou, do quanto você tem em estoque e o quanto já saiu daquele estoque para as unidades. É por isso essa insistência, no caso de vocês, e essas experiências as quais vocês conhecem de Blumenau, o senhor falou, né? O próprio Balneário Camboriú. Que tem um centro de armazenagem e distribuição, eles são eficazes, eles dão mais efetividade, mais eficácia para a administração. Eu teria inúmeras vantagens a ser apresentado aqui, mas elas dedutivelmente já são notórias, né? Por exemplo, houve casos, e aí aconteceu isso em Blumenau, e nós fomos informados, né? E isso não acontece só lá, e nem aqui, nem acolá, de um pallet de biscoito, por exemplo, vir para a merenda escolar. Ao redor do pallet vem os produtos com data de validade programada. No entorno, dentro do pallet, muitas vezes já vem até vencida. Se isso não for administrada pelo agente que recebeu e simplesmente pegar e colocar no estoque, vai se distribuindo o produto e quando chega uma hora tem produto vencido, tem que jogar fora. Uma outra coisa também, nós brincamos... Isso é desperdício do dinheiro público, né? Brincamos até é o dinheiro que a gente paga. Exatamente. Brincamos até dizer que tem caixa de caneta de dúzia que vem uma dúzia com 8, né? Porque está embalada. Então, se ocorrer isso quando tem uma administração focada para fazer aquilo, se faltar caneta, ele paga. E se tiver produtos vencendo dentro do prazo, ele também vai pagar. Então, são porque inúmeras. Era compromisso dele checar na hora do recebimento. Então, eu diria assim, que eu acho que o prefeito deve se sensibilizar, porque já o custo maior já tem, que é o espaço, né? A técnica para fazer já tem, as empresas para participar da licitação já tem, embora tenha tido licitações, há que se dizer aqui, 2 ou 3 licitações em quase 5 anos, isso é muito pouco, e elas foram impugnadas ou outras tiveram as suas sanções por defeito no edital, mas o que a gente reclama é a demora da administração pública em revidar, ou seja, ajustar o edital para que o Tribunal de Contas oficialize. E aí é uma morosidade. E aí eu digo que existe muita gente, muitos apaixonados, que não querem que exista esse centro de abastecimento. O senhor, na sua opinião, então, eu estou falando de opinião mesmo, né? Opinião pessoal, que há em torno de um prefeito uma espécie de... um cinturão de apaixonados. Um cinturão de pessoas que querendo direcionar a administração. Exatamente. Isso não é de agora. Eu acho que isso aí, a gente tem isso aí já há alguns anos, né? E eu lamento, porque eu vejo no prefeito uma boa pessoa, até que somos amigos, né, de longa data, e vejo que ele tem tudo para fazer uma boa administração em se tratando desse assunto, como tem outros também. Só que, infelizmente, os apaixonados, por razões que nós desconhecemos, não deixam que isso vá à frente. Nós, do Observatório, fomos até onde deu. Então agora, com o trabalho que nós estamos fazendo aqui junto à Câmara dos Vereadores, não muda nada, vai continuar sendo igual, mas nós vamos pegar uma parte dessa sociedade fornecedora da prefeitura e vamos mostrar que é fácil vender para o município.
É fácil ganhar dinheiro vendendo para o município. O município tem um gasto anual na casa de R$1 bilhão por ano. Nos números que nós temos, só 20% fica no município de Itajaí. Os outros 80% vai para outros municípios, que sabe para outros estados. E nós queremos reverter esse quadro, por isso nós estamos fazendo esse workshop, né? Por etapas de fornecedores. Tenho certeza que vai ser um sucesso, nós vamos ter aí uma grande vantagem, digamos assim, à prefeitura e ao município. Com certeza. E assim, para a gente finalizar, que nosso tempo está quase estourando já, eu gostaria de ver com o senhor assim, essa importância, né, de realmente fazer com que as pessoas participem mais da vida da sua cidade. Porque uma coisa é você vai lá, paga seu imposto, faz a sua contribuição, mas fica nisso. Esse trabalho que o Observatório faz e que muitas vezes a Câmara de Vereadores também faz, que é de ter essa representação, chamar, colocar essas demandas para o poder público, para o Executivo principalmente, ele é importante. Eu queria que o senhor fizesse esse último chamado aqui para a gente, assim, para a participação das pessoas. Que bacana. Eu leio a coisa assim, por exemplo, eu tenho imóvel aqui em Itajaí, claro, pago o meu imposto, né? E por anos e anos, né, eu estou falando que eu estou 33 anos aqui, então por, sei lá, 22 anos, 23 anos, eu fazia o que normalmente um munícipe faz, que é pegar o talão de imposto na 1º de janeiro e dizer, bom, dia 10 de fevereiro eu vou pagar o imposto. Paga o imposto, joga aquele talão na gaveta e fica torcendo para que a administração pública faça do dinheiro dele alguma coisa. E aí, se ele vê que não faz, ele senta no sofá na frente da televisão e reclama. Ou ele vai batendo boca que o vereador não fez, que o prefeito não fez. Então eu queria convocar esses meus colegas munícipes a participarem desse trabalho chamado Observatório Social, né, com outras entidades também, para que nós juntos fizéssemos uma corrente de força, né, de olhar, não só criticar, sugerir. Talvez algumas cobranças, sem dúvida nenhuma, das quais nós fazemos volta e meia, né? Por que não fazer? A Igreja Mas Matriz, sugestão também é a Igreja Matriz ia comprando um parquinho, que estava no script do contrato, de R$850 mil. Nós perguntamos, por que R$850 mil um parque para criança? Sabe quanto é que acabou ficando? R$62 mil. E vai lá ver, tá bonitinho, as crianças estão brincando lá, tá lindo, entendeu? Então são isso, sabe, Elisa? Que bom. Olha, foi um prazer recebê-lo aqui e esteja sempre certo de que a Câmara de Vereadores está com as portas abertas para o Observatório Social. Eu que quero agradecer você e agradecer toda a equipe aqui, né? E agradecer também ao nosso presidente Marcelo Verne e os demais vereadores por nos oportunizar, né? Tanto a estar aqui como utilizar-se da Câmara para fazer a nossa pregação, né? De qualidade, a nossa pregação de motivação, essa pegada de um bom cidadão em busca da cidadania. Que bom, Sr. Paulo. Muito obrigada. E muito obrigada a você que nos acompanha também. Continue assistindo a nossa programação no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.